Olá, pessoal. Na postagem anterior, eu expliquei o contexto no qual nós nos encontramos e por que está faltando livro aqui nas estantes da biblioteca. Que nós ainda estamos no contexto de enchentes, né? Chuvas, muitas chuvas em outubro aqui na região. E para não facilitar, nós erguemos um pouco mais a nossa biblioteca, de formas que, se porventura as águas chegarem até aqui, no Rio Bonito, na rua São José 156, e nos atingir, os livros não serão atingidos, como aconteceu em 2008. Em 2008 a gente não tinha expectativa que as águas chegassem aqui. Elas chegaram e nos levaram alguns exemplares da nossa biblioteca que depois a gente conseguiu reconstituir, né? Mas, como se diz, uma pessoa prevenida vale por duas. E nós falamos também na postagem anterior que iniciaríamos agora a apresentação de alguns intelectuais, militantes políticos africanos que nós pouco conhecemos, mas que eles são de uma importância extraordinária para a independência das antigas colônias que estavam sob a posse dos europeus. Se nós pegarmos, por exemplo, o mapa da África, da época do século XIX, até metade do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver a presença maciça dos europeus em continente africano, sobretudo dos franceses e dos ingleses. Os portugueses também, espanhóis, italianos, mas majoritariamente franceses e ingleses. Thomas Sankara nasceu em 21 de dezembro de 1949 na cidade de Ouagadougou, que é a atual capital de Burkina Faso. Burkina Faso anteriormente era chamada de Alto Volta. É importante a gente lembrar também que antes da chegada dos colonizadores no continente africano, determinadas regiões, lugares, tinham nome que lembrava ancestralidade. Mas com a chegada dos colonizadores, eles se apossaram da terra e também nomearam a partir da perspectiva deles. Né? Inclusive, alguns países, quando algumas antigas colônias, quando retomaram a sua independência, retomaram também algumas denominações, que essas denominações para os africanos nativos não são aleatórias, elas estão ligadas a uma ancestralidade. Burkina Faso significa terras de pessoas íntegras. Então, Thomas Sankara ingressou na carreira militar aos 19 anos e foi na academia militar que teve seus primeiros contatos com a filosofia marxista. Em janeiro de 1983, Sankara foi nomeado primeiro-ministro recém-formado do recém-formado Conselho para a Salvação do Povo. A sua postura anti-imperialista logo levou à sua destituição. Em 17 de maio de 1983, ocasião na qual teve sua prisão decretada. Sua prisão levou a protestos massivos e mais tarde se revelaram como estopim para a Revolução de 4 de agosto. Em 15 de outubro de 1987, uma conspiração liderada por Blaise Compaoré, que governou o país até agora em 2016,
assassinou Thomas Sankara. Nós vamos ler aqui um documento escrito pelo próprio Sankara em 2 de outubro de 1983. O discurso de orientação política. Camarada, homens e mulheres, militantes da Revolução. Durante esse ano de 1983, nosso país conheceu momentos de particular intensidade que ainda deixam uma marca indelével na mente de muitos cidadãos. As lutas do povo do Alto Volta experimentaram fluxos e refluxos durante esse período. Veja que ele menciona Alto Volta ainda e não Burkina Faso, porque estava no processo de guerra de independência. Nosso povo resistiu ao teste da luta heróica e finalmente triunfou na noite de 4 de agosto de 1983, que agora se tornou histórica. Passaram-se quase 2 meses desde que a Revolução tornou-se um passo irreversível em nosso país. 2 meses desde que o povo combatente do Alto Volta mobilizou-se como um só homem, como um só soldado por detrás do Conselho Nacional Revolucionário para construir uma nova sociedade voltaica, livre, independente e próspera, livre de injustiças sociais, libertada da secular dominação e exploração do imperialismo internacional. No final desse estágio de nossa jornada, eu vos convido a olhar para trás e aprender as lições necessárias para que determinemos corretamente as tarefas revolucionárias para o presente e o futuro próximo. Se nós nos dotarmos de uma percepção nítida do curso dos acontecimentos, fortaleceremos nossa luta contra o imperialismo e as forças sociais revolucionárias. Resumindo, de onde viemos e aonde estamos indo? Essas são as questões do momento que exigem de nós uma resposta clara e resoluta, inequívoca, se quisermos ousadamente marchar para maiores e mais brilhantes vitórias. Fecha aspas. Então vejam que Thomas Sankara revela um projeto socialista para o antigo Alto Volta, Burkina Faso, e falou da necessidade de olhar para trás e olhar para frente. As experiências passadas, as experiências experimentadas, para ser redundante, são necessárias para que acertemos o caminho. E ele falou também da necessidade de descolonizar as mentes dos reacionários, daqueles que pactuavam com o regime do colonizador, com aqueles que usufruíam das benesses do colonialismo, ainda que sendo africanos. E foram justamente esses que posteriormente atentaram contra a vida de Thomas Sankara, ou Thomas Sankara. Nós falamos na postagem anterior que, na nossa leitura, o atual presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, na nossa leitura, ele traz essa perspectiva de Thomas Sankara. Não foi por acaso
que ele fez um discurso bastante determinado, agora recentemente, nas Nações Unidas, falando vamos dizer assim, desse neocolonialismo, na perspectiva dele, eu concordo plenamente. Os franceses, o governo francês, ainda continua proporcionando, continua agindo com os países africanos de uma forma muito colonialista, muitas vezes fantasiada de solidariedade, de ajuda, de companheirismo. Não é à toa que volta e meia eles estão visitando, entre aspas, as antigas colônias. Sobretudo quando as eleições daqueles países da Europa estão próximas, ou quando as eleições das antigas colônias, dos países independentes, estão próximas também, porque eles ainda hoje temem que assumam o governo das antigas colônias pessoas, políticos identificados ou identificadas com o pan-africanismo, que, sobretudo, advogava a África para os africanos. Africanidades conectadas dos intelectuais revolucionários do processo de independência em África e os seus desdobramentos na política hoje.